Então, amiguinhos, estamos de volta agora para falar das funções inorgânicas, parte 4, onde nós vamos falar das bases, da nomenclatura das bases, certo? Muito bem, vamos recordar o seguinte: o que nós chamamos de bases ou hidróxidos? São aquelas substâncias que eu posso representar de fórmula geral BOHY, você está lembrando? Muito bem, o que é esse B? O B é um metal, ok? Ou então pode ser um grupo positivo. Esse grupo positivo, o mais comum é o grupo NH4, conhecido como grupo amônio, ok? Muito bem, a gente pode dizer que uma base, segundo a definição de Arrhenius, é uma substância que quando você dissolve em água, vamos imaginar essa base genérica, dissolvida em água, ela vai formar um íon positivo, que eu estou representando por B. A carga de B, você já observa que é essa quantidade Y, então a carga é mais Y, ok? E a quantidade de hidroxilas também seria Y, ou a quantidade de grupos hidróxidos. Então, base é uma substância que, ao ser dissolvida em água, forma como íon negativo exclusivamente o ânion hidróxido. Para você reconhecer, basta você dar uma olhadinha aqui, olha, sempre um metal ou um grupo positivo ligado ao grupo hidróxido. E a nomenclatura da base, como é que você faz? Veja como é simples. Você tem aqui NaOH, então você escreve hidróxido de... e o nome do metal, ó, hidróxido de sódio. Digamos que esse metal seja o cálcio. Então você vai escrever hidróxido de cálcio. Então você está vendo como a regra é bem simples? Basta colocar hidróxido e o nome do metal. Vamos fazer mais um? Nesse caso, eu tenho hidróxido de magnésio. Percebeu? Olha este outro aqui. Você está reconhecendo esse metal aí? Hidróxido de alumínio. Não é simples, rapaziada, fazer a nomenclatura de base? Se fosse aquele grupo positivo que eu falei lá, olha, NH4OH, hidróxido de amônio. Vamos fazer uma observação aqui. Galera, esse hidróxido de amônio, na verdade, essa base, ela só existe em meio aquoso. Ela só existe em solução. Vou explicar por quê, ó. Como é que aparece o hidróxido de amônio? Se você pega a amônia, uma substância gasosa, se você dissolver a amônia em água, você passa a ter amônia aquosa, dissolvida em água. Na presença da água, ocorrerá a formação de NH4, que é o grupo amônio, ó, em meio aquoso, mais o grupo hidróxido em meio aquoso. Processo reversível. Ou seja, essa base ela só existe em meio aquoso, quando você dissolve a amônia em água. Por isso, a gente pode dizer também que a amônia é uma base. Por que a amônia é uma base? Porque quando você dissolve ela em água, formam-se os grupos hidróxidos, tá? Então, esta base só existe em meio aquoso. Muito bem. E se eu tivesse aqui uma base formada pelo elemento ferro? Olha o que vai acontecer. O ferro ele tem dois estados de oxidação importantes. Ele tem os estados de oxidação 2 e o estado de oxidação 3, que são estados de oxidação importantes. Nesses casos aqui, não sei se você percebeu, olha, aqui você tem um metal alcalino, tá bom? Os metais alcalinos têm um estado de oxidação mais 1 quando combinados. Os alcalinos terrosos, que é o caso do cálcio e do magnésio, aqui, ó, tem estado de oxidação 2, ou seja, eles quando combinados, eles têm um único estado de oxidação. O alumínio, que é do grupo 3A, olha, tem um estado de oxidação 3. Então, quando o metal tem NOx fixo, basta você fazer aquela regra geral. Hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio. Quando o metal tem dois estados de oxidação importantes, você vai ter que complementar a regra. Você vai escrever hidróxido de ferro, ok? Só que você vai indicar o estado de oxidação do ferro através de um algarismo romano. Olha. Hidróxido de ferro 2. E aqui você tem o hidróxido de ferro 3. Você também pode fazer o seguinte, para esse estado de oxidação menor do metal, você usa a terminação oso no nome do ferro. E para o estado de oxidação maior do metal, você usa ico. Então eu posso dizer que esse composto aqui também é o hidróxido ferroso.
E este aqui é o hidróxido férrico. Você entendeu? Então, oso para o estado de oxidação menor do ferro, ico para o estado de oxidação maior do ferro. Então, tem duas maneiras de você fazer a nomenclatura quando você tem diferentes estados de oxidação para o mesmo elemento. Para encerrar, pessoal, o hidróxido de sódio ele é conhecido comercialmente como soda cáustica. É muito importante na indústria de sabão. O hidróxido de cálcio, esse elemento que contém o cálcio, ele constitui o que a gente chama de cal hidratada. É importante no processo de calagem, certo? Para diminuir a acidez do solo. O hidróxido de magnésio é comumente usado como antiácido estomacal, assim como o hidróxido de alumínio. Gente, por enquanto é só. Um abraço, até a próxima.